porém quem não crer será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deixou escrito na sua palavra, lá no Evangelho de São João, no capítulo de número 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 também está escrito: se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo, louvado seja Deus. A alma é onde estão as nossas vontades e as nossas emoções. O nosso espírito é onde nós vamos ter contato diretamente com Deus. E o nosso corpo sem o espírito é um corpo morto. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muitas pessoas que pensam que depois que a gente morre se acaba. Mas não se acaba não. Louvado seja o nome do Senhor. E fique atento a este texto que ele lê nesta manhã. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 16, o versículo de número 31 está escrito: Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos o ressuscite. Aqui está uma parábola muito conhecida, louvado seja Deus, que tem por título O Rico e Lázaro. A Bíblia fala de um homem que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita propriedade. A Bíblia diz que esse homem, ele vestia de linho finíssimo, ele vestia-se de púrpura. E a Bíblia declara que na porta daquele homem havia um mendigo chamado Lázaro. E a Bíblia nos declara que aquele mendigo, ele comia das migalhas, louvado seja Deus, da casa daquele homem rico. E a Bíblia declara que até os cães iam lamber as chagas. Aí a Bíblia nos declara que a morte veio para aquele homem rico, e a morte veio para aquele mendigo, porque a morte, quando ela vem, ela não escolhe branco, não escolhe preto, não escolhe rico, não escolhe bonito, não escolhe feio. A morte, quando ela vem, ela não paquera para não casar. Quando ela paquera, você tem de casar. Quando a morte vem, não tem o dia e nem tem a hora. E nem o dinheiro também não pode salvar da morte. Bem provável é que você pode ver que pessoas por aí como Michael Jackson, que tinha muito dinheiro, mas a morte chegou até a vida dele e o seu dinheiro não pôde livrar ele da morte. Porque a Bíblia Sagrada nos declara, lá no livro de aos Hebreus, no capítulo de número 9, o versículo de número 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. A mesma Bíblia nos declara, lá no Salmo de número 89, o versículo de número 48, está escrito que homem há que viva e não veja a morte, ou que tem poder sobre o dia da sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele mendigo morreu, aquele rico morreu, mas tinha uma diferença. Aquele mendigo não tinha uma casa para morar, aquele mendigo não tinha uma roupa boa para vestir, mas ele tinha o maior tesouro na alma, que era o temor de Deus no seu coração, a qual a Bíblia declara que é o princípio de toda a sabedoria. E a morte também chegou para aquele homem rico. E aquele homem rico, estando ali no lugar de tormentos, ele teve uma visão. E ele viu a Abraão, que estava consolando aquele mendigo que tinha ido para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que aquele homem rico estava no lugar de tormentos. E ele falou assim: Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui refrescar a minha língua.
E Abraão respondeu: olha, filho, lembra-te de que quando tu estava na terra, tu comia do bem e do melhor, tu tinha uma boa casa, te tinha um bom carro, tu vivia de qualquer maneira, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse mendigo aí, ele não tinha muitas coisas boas na terra, mas ele temia a Deus, e ele agora está consolado para todo sempre, e você está aí atormentado nesta chama para todo sempre, nos quais os que estão lá não podem vir para cá, nem os que estão cá podem vir para lá. Louvado seja Deus. E aquele homem rico, ele falou assim: olha, Lázaro, manda que eu vá na terra pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. E Abraão respondeu dizendo: lá na terra tem os profetas, lá na terra tem os profetas, ouçam-nos. Se eles não querem acreditar naqueles que estão vivos, como é que ele vai acreditar? Ainda que um dos mortos ressuscite, louvado seja o nome do Senhor. Aí está o recado de Deus para o teu coração. Nós somos os profetas de Deus aqui na terra, anunciando que Jesus Cristo está voltando para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Muitas pessoas dizem assim: Jesus veio a este mundo e mataram ele vai voltar de novo, vão fazer com ele pior do que fez na primeira vez. É engano do diabo, porque a Bíblia nos declara que Jesus veio a este mundo, a primeira vinda dele, ele veio como cordeiro mudo para morrer, para se cumprir as escrituras, a qual está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estiveram da glória de Deus. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, porque a Bíblia nos declara no Antigo Testamento que quando o homem pecava, é necessário ele sacrificar um animal, para que assim ele viesse novamente ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia fala que o sangue de touro, o sangue de bode não pode perdoar pecado, mas o sangue de Jesus Cristo, a qual foi derramado ali na cruz do Calvário, ele pode perdoar pecado, porque está escrito lá em São João capítulo 14, o versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 4, o versículo 12 está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo 8 está escrito que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, Labacharamanagashai. Meu ouvinte da palavra de Deus, eu não sei qual a situação que você está enfrentando, eu não sei qual o teu problema, mas eu quero te dizer uma coisa. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. Louvado seja Deus. A Bíblia também nos declara: tinha certo homem que ele tinha muitas riquezas, ele tinha muita propriedade, e ele falou assim: como eu tenho muitas coisas, eu vou aumentar o meu celeiro, vou ajuntar os meus mantimentos, vou aumentar a minha riqueza, e vou dizer assim: minha alma, come e bebe regaladamente, porque você tem em depósito para muitos dias. Mas veio a voz do céu dizendo para ele assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? O que você tem preparado para Deus? Se a morte bater na tua porta hoje, o que você tens preparado? Louvado seja o nome do Senhor. O que você tens preparado? Para onde você vai? Porque tem muitas pessoas que pensam que depois que morreu, acabou. Não acabou, não acabou coisa nenhuma. Você tem um espírito a qual ele é eterno, e só existe dois caminhos: ou vai para o céu ou vai para o inferno. É verdade, Jesus. Mas Deus não manda ninguém para o inferno. Cada um vai pelas suas próprias ações. Porque Jesus derramou seu sangue ali na cruz do Calvário. Ele disse assim: oh, bendito seja Deus.
Em São João capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descansos para as vossas almas. Lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em João capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Lá no livro do profeta Isaías está escrito que ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é leão da tribo de Judá. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o Filho tem a vida. Só Jesus é que salva, só Jesus é que liberta, só Jesus é que prepara o homem e leva para os céus. E lá em São João capítulo 14 está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei uma outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde ele estiver, estejais vós também. Onde é que Jesus está? Jesus está no céu. E onde é que nós iremos? Nós iremos para o céu. E lá não há quantidade, na casa de meu pai há muitas moradas. Tem morada para você também que está ouvindo a palavra de Deus. Basta tão somente você fazer aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você tiver a Bíblia, pode conferir. Está escrito assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e dentro do seu coração você acreditar que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Só vai ser salvo quem confessar a Jesus como seu Salvador. Todo evangelho que não tenha Jesus como Salvador é anátema. A palavra anátema significa maldição. Porque Jesus morreu por nós ali naquela cruz, e Ele está voltando. A Bíblia diz lá em São Mateus capítulo 24, versículo 36: porém daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e toda aquela nação pereceu, porque não deram crédito à palavra de Deus. Noé pregou o evangelho do reino, que Deus iria destruir a terra através do dilúvio, mas aquela nação não acreditou. E o que foi que aconteceu? Todo mundo pereceu. A Bíblia também fala de uma cidade cujo nome chamava-se Sodoma e Gomorra, a qual Deus enviou o anjo para dizer que iria destruir aquela cidade, porque o pecado daquela cidade tinha subido até as narinas de Deus. E o que foi que aconteceu? A Bíblia fala que Deus mandou que Ló pegasse as suas duas filhas e a sua família e fugisse para o monte. E a Bíblia diz que a mulher de Ló estava com o coração voltado para as coisas desta vida, e ela olhou para trás, ela desobedeceu à voz de Deus, e ela foi transformada em uma estátua de sal. A Bíblia diz que os próprios genros de Ló teve ele como embriagado e não acreditou na palavra e não obedeceram à voz de Deus. Somente Ló e as suas duas filhas foram para o monte, e eles, louvado seja Deus, não pereceram quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Meu ouvinte da palavra de Deus, nós aqui estamos fazendo o ID de Jesus. Se você não acreditar nesta palavra, o único a ser prejudicado vai ser você. Porque Deus é Espírito,
E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Abra o teu coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus transformar a tua vida, deixa Deus fazer morada no teu lar, deixa Deus guiar o teu caminho. Louvado seja o nome do Senhor, e você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Esse é o Deus que nós estamos pregando aqui nesta manhã. Jesus está aqui presente, Jesus está aqui, eu sinto a sua presença. Tem pessoas que dizem assim: ah, vocês falam que vê Deus, cadê Deus que eu não estou vendo? Aí eu te pergunto: você vê o vento? Você não vê o vento, mas o vento se sente. Você vê o amor não se vê, mas você sente o amor no teu coração. Você vê a dor você não vê, mas a dor você sente. Mesma coisa é Jesus, nós não estamos vendo Jesus, mas Ele está aqui no nosso coração, e nós estamos sentindo a sua presença. E onde está a presença de Deus, a alegria. Onde a presença de Deus, a cura divina. Onde a presença de Deus, a restauração. Louvado seja o nome do Senhor. O que você quer de Deus? Peça para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Peça para Ele. Louvado seja Deus. Porque Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aceite a Ele antes. Aceite a Jesus como teu Salvador, antes que seja tarde demais. A Bíblia diz: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Qual será o teu fim se você não aceitar a Jesus como teu Salvador? Qual será o teu fim? Ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do teu coração. Jesus ainda é o mesmo. O Jesus que nós pregamos aqui, Ele ressuscita mortos. Ele cura enfermos, Ele levanta paralíticos, Ele abre porta de emprego, Ele é o dono da prata, o dono do ouro. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Existem 3 coisas que Deus Ele nunca viu. A primeira coisa que Deus Ele nunca viu foi um substituto para o seu filho. A segunda coisa que Deus Ele nunca viu é um Deus além dele, só existe Ele. E a terceira coisa que Deus Ele nunca viu é um problema difícil para que Ele não tenha solução. Aleluia. O Deus a qual nós servimos é um Deus que pega um menino chamado Davi e ele mata um gigante. Qual é o gigante da tua vida? Eu te convido, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador, e você verá que este gigante cairá por terra, porque o leão da tribo de Judá está aqui ao nosso lado. O leão da tribo de Judá está aqui ao nosso lado. Nós temos uma paz que o mundo não vê nem o conhece. Porque Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Eu te convido para receber a paz nesta manhã, a paz de Deus no seu coração. Louvado seja Deus. E eu pergunto nesta manhã: onde está a primeira pessoa de coragem que quer vir aqui à frente e aceitar a Jesus como seu Salvador? Tudo nesta vida passa. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Oh, bendito seja Deus. Onde está mais uma pessoa que quer vir aqui na frente entregando o seu caminho ao Senhor Jesus?
Eu fiz esta decisão na minha vida há mais de 15 anos atrás. Eu estava passando na porta de uma igreja com a carteira de cigarro, usuário de drogas, e eu peguei aquele cigarro, joguei no chão e falei assim: se esse Deus é verdadeiro, a minha vida vai mudar. E eu joguei aquele cigarro fora, louvado seja Deus. Eu larguei a droga, louvado seja Deus, porque eu tenho agora cheio do Espírito Santo, uma alegria, louvado seja Deus, uma alegria muito grande que o mundo não vê nem o conhece. Eu te convido nesta manhã. Cadê a segunda pessoa que quer levantar uma das suas mãos, aceitando a Cristo Jesus como seu Salvador? Onde está a segunda pessoa que quer fazer esta decisão? Onde está a segunda pessoa que está uma alma para Jesus? Onde está a segunda pessoa? Lá em Isaías diz assim: assim como a chuva que desce do céu para a terra não volta mais para lá, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará para aquilo a qual eu tenho enviado. E a palavra de Deus, eu creio que ela está surtindo efeito em cada coração. Quem sabe você está no seu lar aí, mas você está ouvindo a palavra de Deus, e ela está fazendo efeito no seu coração. E eu te convido nesta noite a comparecer à igreja, à Assembleia de Deus, ou a igreja mais próxima da sua casa. Igreja Assembleia de Deus, Rua Serra Lago, número 14, Jardim Branca Flor. Vá lá e faça um voto com Deus, e você vai ver a transformação de Deus na sua vida. E assim eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me foi concedida. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E creia que o impossível pode acontecer na sua vida. Vamos orar aqui pela alma que aceitou Jesus. O pastor da igreja estará orando. E assim agradeço a Deus pela minha oportunidade que me foi concedida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela palavra que nós ouvimos nesta manhã. Vamos estar orando, irmãos, apresentando ao Senhor esta vida, que é preciosa para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, ó Deus, nesta noite, Pai amado, nesta tarde, diante da sua presença gloriosa, meu Deus. Ó Deus, aqui está esta vida, Senhor, aceitando o Senhor como seu único suficiente Salvador. Pai, perdoa todos os seus pecados. Senhor, escreve o seu nome lá nos céus, no livro da vida, Senhor. Ajuda ele, da graça, da força, para que ele venha permanecer, meu Deus, na tua presença, Senhor. Ó Deus, guarda esta vida, Senhor. Ajuda ele, liberta, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor veio para libertar e salvar todos quantos se havia perdido. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, liberta esta alma, transforma pelo teu poder, Senhor. Pai querido e eterno, continua abençoando o Senhor, repreendendo todo o mal e dando a vitória, Senhor, ajudando ele nesta caminhada, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe.